Hoje, vamos compartilhar a graça de Deus com um sermão intitulado Não Tentarás o Senhor. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Aqui, Satanás disse a Jesus: Atira-te abaixo. Deus não impedirá que você se machuque? Dessa forma, Satanás tentou Jesus para que ele provasse o poder de Deus. Porém, Jesus disse firmemente: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Essa mesma cena também é vista no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como o tentaste em Massá. O que devemos fazer? Não tentarás Deus. A Bíblia diz que nunca devemos tentar Deus. Devemos ter em mente que Deus é aquele em quem devemos crer e não tentar. Então, o que aconteceu em Massá para que Deus desse esse ensinamento? Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? As palavras Meribá e Massá significam contenda e prova. Aqui, os israelitas estavam em conflito, porque não havia água no deserto. Porém, Deus guiou o povo ao lugar onde ele sabia que não tinha comida nem água, e onde eles não podiam comer quanta carne eles quisessem. Porém, se Deus não tivesse os guiado para esse lugar, e sim para um ambiente de vida ideal, outras pessoas já estariam instaladas lá. E os reis daquelas regiões não permitiriam que os israelitas passassem. Neste caso, os israelitas estariam em constantes batalhas. É por isso que Deus escolheu o deserto, onde ninguém se importaria se os israelitas passassem, a fim de guiá-los para a terra de Canaã, que manava leite e mel. Nessa situação, como os israelitas tentaram a Deus? Depois de 430 anos de escravidão no Egito, os israelitas foram libertados. Deus mostrou a eles o seu poder através das 10 pragas e com o milagre de dividir o Mar Vermelho. Ele também os fez testemunhar, cair comida do céu todos os dias como chuva. Depois de tudo isso, o que eles disseram? Eles disseram: Deus está no meio de nós ou não? Apenas porque eles não podiam beber água o quanto queriam, eles disseram: Deus está no meio de nós ou não?
Por que Deus nos faria sofrer assim se Ele estivesse no meio de nós? Dessa forma, eles constantemente provaram a Deus no deserto. Quando havia uma pequena inconveniência, eles diziam: Deus está no meio de nós ou não? Quais são as vantagens de acreditar em Deus? Falando isso, eles reclamaram e murmuraram contra Deus. No fim, eles não puderam alcançar a terra de Canaã que manava leite e mel. Irmãos e irmãs, há muitas inconveniências e dificuldades enquanto andamos no caminho de fé. Porém, quando suportamos tudo pacientemente, não apenas poderemos ver a eterna terra prometida de Canaã, que mana leite e mel, mas também receberemos a graça e a bênção de Deus de poder viver ali, não é? Porém, os israelitas falharam em superar as pequenas dificuldades e murmuraram contra Deus. Não apenas murmuraram, mas eles também tentaram Deus, dizendo: Deus está no meio de nós ou não? Então, o que aconteceu com os israelitas no final? Muitas pessoas deixaram o Egito. Cerca de 600.000 pessoas, contando apenas os homens de 20 anos para cima. Porém, todos esses homens foram destruídos no deserto, exceto Josué e Calebe. Deus não tirou os israelitas do Egito para destruí-los, não é? Então, quem causou a destruição? Aqueles que tentaram Deus. Deus está no meio de nós ou não? Eles andaram no deserto dizendo: se Deus estivesse entre nós, Ele nos daria água o bastante para beber, porque Ele sabe que estamos com sede. E tentaram Deus dizendo: Deus está no meio de nós ou não? Porém, Deus permitiu água em abundância para eles no final. Podemos ver no livro do Êxodo, capítulo 17, que Deus fez com que a água jorrasse ao ferir uma rocha para que os israelitas não ficassem com sede de novo. Dessa forma, Deus proveu tudo. Porém, para aqueles que não têm fé em Deus, essas provas continuarão acontecendo. Isso não aconteceu apenas no deserto, mas também acontece em nossa época. Vamos ver como está profetizado a aparição de Deus nesta época do Espírito Santo, no livro de Isaías, capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, e rocha de ofensa às duas casas de Israel. O que Ele será? Para as duas casas de Israel, Ele seria uma pedra de tropeço. É assim que foi profetizada a sua aparição. O que Ele será? Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Conforme essa profecia, Deus não pode deixar de ter o papel de pedra de tropeço e rocha de ofensa, laço e armadilha para aqueles que tentam Deus. Se continuarmos andando em direção ao eterno reino dos céus, dependendo de Deus até o fim, sem abandonar a nossa fé nele, não importa quantas dificuldades venham a nós, Deus nunca será para nós uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para quem Deus será pedra de tropeço e rocha de ofensa? Para aqueles que o tentam. Aqueles que constantemente tentam Deus com dúvidas e desconfiança, perguntando: Deus está no meio de nós ou não? Deus é realmente o nosso Deus ou não? Está claramente profetizado que Deus será uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Jesus deu uma mensagem sobre isso quando Ele veio à Terra em carne há 2000 anos. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2.
Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não o quê? Que não achar em mim motivo de tropeço. Por que Jesus falou isso? Porque ele veio a esta terra como pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos e irmãs, devemos ter a fé de Pedro, que disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Devemos ter uma fé completa, como essa. Mas as pessoas pensam: Jesus se parece com um homem comum. Ele teve um pai, uma mãe e sua família física. Como ele pode ter uma família física, se ele é Deus? Esse tipo de pensamento continuava vindo em suas mentes. Por isso, o que Jesus disse? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu sem duvidar: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus ficou muito feliz. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Já que ele era confiável, Jesus disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Irmãos e irmãs, grande graça e bênção foram dadas àqueles que tiveram uma fé completa em Deus, que veio a esta terra em carne. Do contrário, e Judas Iscariotes? Entre os discípulos, ele não ficou encarregado da contabilidade? Isso mostra que ele era bem confiável. A sua fé não era ruim no começo. Não foi porque Judas Iscariotes tinha uma boa fé que Jesus o fez o seu discípulo e confiou a ele o grande cargo da contabilidade? Porém, enquanto seguia e testemunhava Jesus por 3 anos, às vezes ele o via como o Deus Todo-Poderoso, e outras vezes como um homem comum, nem mesmo como um sacerdote. Jesus parecia faltar em tudo, porque Judas Iscariotes olhava para ele de um ponto de vista físico. Não é por isso que os profetas disseram que Deus seria um laço e armadilha, pedra de tropeço e rocha de ofensa, quando viesse a esta terra em carne? É por isso que Judas Iscariotes continuou tentando Jesus. Enquanto fazia isso, a sua fé continuou caindo de tal maneira que chegou a cometer o ato abominável de vender Jesus por 30 moedas de prata. Em outras palavras, esse resultado veio por ele ter continuado a tentar Deus. Pedro disse: Senhor, eu te seguirei até o fim, não importa quais dificuldades venham. Se o Senhor for para a prisão, eu te seguirei. Eu te seguirei até a morte. Ele seguiu Jesus com esse tipo de fé. Por isso, embora ele cometesse erros, já que ele era humano e agia de forma um pouco descuidada e, às vezes, falava arrogantemente, Jesus acolheu todos esses traços de Pedro e confiou a ele todas as obras da igreja primitiva, por ele ser um discípulo muito fiel, antes de ascender no Monte das Oliveiras.
É por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 6, Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós devemos considerar absolutamente Deus como aquele que devemos crer e não tentar. 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra em carne. Como os fariseus e os outros mestres da lei sempre viam Jesus, eles sempre o viam como alguém para tentar. Ele é realmente o Cristo? Ele deve ser capaz de fazer tal coisa, já que ele diz ser o Filho de Deus. Ele deve ser capaz de fazer isso e aquilo. Eles continuaram tentando Jesus, e Jesus sabia que eles estavam fazendo isso. Por isso, ele deu uma resposta apropriada a cada vez. Como resultado, aqueles que o tentaram puderam ir ao céu? Em cada época, Deus diz, não tentarás o Senhor. Por isso, aqueles que tentaram a Deus não puderam receber a salvação no final. Por isso, Jesus testificou sobre eles da seguinte forma, Fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Sois como lobos e leões que rugem, e vós devorais as almas. Jesus revelou muito firmemente a identidade espiritual deles. Também vejamos o Salmo de número 78, e sempre gravemos em nosso coração que Deus é quem devemos crer e não tentar. O Salmo de número 78, verso 10, é um registro sobre como os israelitas tentaram Deus durante a sua jornada de 40 anos no deserto. Vamos ler o Salmo de número 78, verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. E o que eles fizeram? Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Embora Deus tenha mostrado a eles o seu poder em inúmeras ocasiões, eles se esqueceram com o passar do tempo e reclamaram outra vez, dizendo coisas sem sentido como Deus está no meio de nós ou não? O escritor do livro dos Salmos escreveu sobre os israelitas como segue. Verso 12. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Isso significa que Deus os guiou com a coluna de nuvem e com a coluna de fogo. Verso 15. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram, no deserto, contra o Altíssimo. O que eles fizeram a Deus? Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Eles murmuraram e reclamaram de coração, dizendo que não tinham comida, e tentaram Deus. Se Deus estivesse entre nós, Ele nos faria andar em um caminho doloroso como esse? Com seus próprios pensamentos, eles sempre murmuraram, reclamaram e tentaram Deus. Esse foi um dos motivos para que nenhum homem de 20 anos para cima colocasse os pés na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe. Já que isso é uma sombra, não devemos fazer parte desse grupo de pessoas. Vamos ver o verso 19. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Isso significa, Deus tem o poder de alimentar todas essas pessoas? Todos esses versos são registros sobre como os israelitas tentaram Deus. Deus não derramou uma grande quantidade de comida todos os dias para eles por 40 anos? Mas como eles tentaram Deus? Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Eles estavam dizendo, Deus pode nos dar comida o suficiente? Se cremos em Deus, devemos crer 100% em Deus.
Não devemos ser consumidos pela situação e ambiente que parece negativo aos nossos olhos. Ao contrário, devemos crer absolutamente na promessa de Deus. Embora a Terra se pareça com um grande planeta aos nossos olhos, Deus não a considera como uma gota em um balde, como nada e como menos do que nada. A Terra é assim. Por isso, devemos seguir a liderança de Deus com fé. Vamos ver o verso 20. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus. E o que mais eles fizeram? Nem confiaram na sua salvação. Quando eles saíram do Egito, Deus mostrou a eles muitas obras incríveis. Porém, eles não se importaram com elas. Eles se esqueceram de tudo. Já que eles falharam em ser pacientes com as inconveniências e as faltas do momento, eles murmuraram e tentaram Deus em quase todos os momentos. Cerca de 600.000 homens, de 20 anos para cima, deixaram o Egito. Porém, nenhum deles pôde colocar o pé na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe. Isso é muito triste. Deus deixou um registro sobre isso para que aprendamos, dizendo a nós que não devemos ser como eles. Nunca devemos nos tornar naqueles que tentam Deus. Vamos continuar lendo o Salmo de número 78, verso 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? O que eles fizeram? Tornaram a tentar a Deus. Eles colocaram Deus à prova. Este é um ato iníquo para com Deus. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Há anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, embora Deus tenha mostrado o seu poder várias vezes, o que eles fizeram com o Deus Altíssimo? Tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. No livro dos Salmos, podemos ver os motivos pelos quais os israelitas foram destruídos no deserto. Isso não significa que todos que tentaram Deus foram destruídos no deserto? Então, por que eles tentaram Deus? No Salmo de número 28, vimos que eles não acreditaram em Deus, nem se lembraram do seu poder, ou tiveram em mente todas as obras que Deus fez. Muitas pessoas na época atual
desejam ser salvas. Elas querem ir para o bom lugar chamado céu. Então, não devemos andar em direção ao céu com fé em Deus e não com uma fé que tenta a Deus? Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Qual é a presa fácil para Satanás? Aqueles que caem em tentação são alvos para o diabo, que é como um leão que ruge. Por isso, vamos ver o versículo 9. Resiste-lhe firmes. Firmes no quê? Na fé, em Deus, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Todos sofrem por um pouco. Não é que alguns sofrem menos e outros sofrem mais. Aqueles que têm em abundância estão sofrendo por causa do que têm. E aqueles que estão na pobreza estão sofrendo por causa do que não têm. Nós, os filhos de Sião, devemos entender essa vontade de Deus para não cairmos em tentação. Nunca devemos cair na tentação de Satanás, que tenta fazer com que a nossa alma se afaste do céu e traia a Deus. Não devemos cair em tentação, mas o que é mais importante é que nunca devemos tentar Deus. Vamos ler a Epístola de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Aqui o que está dizendo sobre o homem que persevera sob a aprovação? Ele é bem-aventurado. Aqui mostra que perseverar significa suportar. O que Jó fez quando ele foi tentado? Ele suportou. Deus me deu e Deus tomou. Deus apenas tomou o que me deu. Então, por que eu devo reclamar sobre isso? Quando Jó estava com muita dor, por Satanás ter atacado o seu corpo, a sua esposa disse a ele coisas terríveis. Amaldiçoe a Deus e se afaste dele, apenas morra. Porém, Jó disse, Deus nos deu muitas coisas boas até agora. Então não devemos aceitar os problemas também, se é de Deus? Irmãos e irmãs, devemos sempre ter esse tipo de fé. Deus deu a Jó apenas dor e sofrimento até o fim. Como Jó não caiu em tentação, não importava o quanto Satanás o tentava. Deus não deu a ele o dobro do que ele tinha antes e o abençoou para ter mais filhos. É por isso que é explicado na Epístola de Tiago, capítulo 12, que aqueles que perseveram nas provações, ou seja, aqueles que suportam e vencem as provações, são bem-aventurados. Vamos continuar lendo o versículo. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá o que ele receberá? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqueles que vencem as provações recebem a coroa da vida. Para onde vão as pessoas que recebem a coroa da vida? Ao reino onde há a vida eterna. Esse não é o reino dos céus? Isso significa que podemos ir ao céu quando vencermos as provações. Jesus venceu a aprovação. E Abraão venceu a aprovação no livro do Gênesis, capítulo 22. Jó também venceu a aprovação. Todos os antepassados da fé enfrentaram uma aprovação. Mas nenhum deles murmurou contra Deus, ou o traiu, ou abandonou a sua fé em Deus por causa de pequenas provações. Não houve esse tipo de pessoa. O caso de Judas Iscariotes foi uma exceção.
Mas o caso dele não foi escrito na Bíblia como um exemplo do que não devemos seguir? Hoje, nesta hora, vamos gravar em nosso coração o que Jesus disse quando afastou Satanás. Não tentarás o Senhor, teu Deus. E também o que Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Sejamos como Pedro, que disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o Senhor for para a prisão, eu te seguirei. Eu te seguirei até a morte. Nesta época do Espírito Santo, Deus veio a esta terra em carne, como o Espírito e a noiva para nos salvar. Devemos reconhecer Deus em qualquer forma em que eles apareçam. Eu peço mais uma vez a vocês para que sejam uma família celestial que pode seguir o caminho do pai e da mãe com esse tipo de fé até o fim e que alcancem o eterno reino dos céus. Devemos ter a fé que vence a tentação. Devemos ter fé em Deus. Satanás sempre se aproxima de nós com algo que parece atraente. A Bíblia nos ensina e nos mostra esse papel de Satanás até mesmo desde a época da criação. Pedindo mais uma vez que vocês acompanhem o pai e a mãe até o fim, no deserto de fé, no caminho até o céu, sem balançar nem mesmo por um momento, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.